Quando Diderot está escrevendo o romance A Religiosa, ele tem uma frase que é assim muito elucidativa. Ele diz que a Religiosa é um conjunto de quadros que ele pintou, né? E ele fala em italiano, né? Sono pittore anch'io, né? Eu também sou pintor, né? No caso do Sobrinho de Rameau, é um filósofo que não fez música, mas que sabe música, inclusive ele tem instrumentos para a execução da música, para melhorar essa distância das várias execuções, das várias traduções, né, da música. Mas ele não tem nenhuma sinfonia, não tem nenhuma música, ao contrário de Rousseau, né? E a sua paixão pela música era tremenda, inclusive o interesse pela música de Rameau. Então, quando você lê o Sobrinho de Rameau, é como se você visse o esboço de uma ópera, né? De uma ópera que ao mesmo tempo é bufa, que é trágica, que é política, que é tudo, né? Uma obra de arte total, né? Então, é uma obra que você pode ler segundo os pressupostos do pensamento, né? Você pode seguir, por exemplo, de Platão até Diderot, né? Mas você também pode ler nesses vínculos, né, da cultura e a ideia de crítica, né? A ideia de crítica. Há uma espécie de percepção errônea do relacionamento do pensamento alemão com o pensamento francês. O Cassirer, por exemplo, não tem dúvida em dizer e escrever, né, que Rousseau é uma espécie de João Batista de Kant. A hipótese mais econômica é exatamente o contrário. Kant leu Rousseau e é muito grato a ele. E Kant leu Diderot para burro, sobretudo as obras de estética, né? Então, quando você percebe na crítica do juízo essa tentativa de pensar, né, a crítica das artes, da liberdade, da beleza, você vê a inspiração. E para isso o Kant teve que brigar com Schiller, com aquela gente toda que achava o pensamento de Diderot uma coisa sem maior importância, né? Leia, ele pegava os livros e dava, leia, né? E é isso que levou o Goethe a traduzir o Sobrinho de Rameau. Quer dizer, havia uma presença de Diderotiana, né? E para salvar a aparência, então se diz que Diderot era a cabeça alemã mais francesa, né, do século XVIII. Não é isso. É que as luzes eram um movimento amplo, né? E Diderot aprendeu muito com o pensamento alemão, com o pensamento inglês, sobretudo. Ele era um tradutor dos ingleses, né? Pode-se até dizer que as luzes foi uma imensa tradução do pensamento inglês e da ideia de democracia que vem de lá. Então, no caso do pensamento, essa exigência de que a pausa, que o silêncio entre e nutra, né, a reflexão é importante. Se você não tem silêncio, você não tem esse momento que vai para além, né, da física, que vai para além de todo o lado material do ser humano, e você encontra essa flor da cultura que é o pensamento, né? Você não fica na raiz, né? Você vai até aquele elemento que é muito belo, né? Então esse é um ponto que me parece vital na filosofia de Diderot.